Glória a Deus, meus irmãos. Que manhã especial. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo de número 58. E como é um livro profético, e você sabe que profeta não tem meias palavras, então nós temos uma palavra de confronto do Senhor para a nossa vida nessa manhã, amém? Isaías 58, a partir do verso de número 1. Qual é o tema desse capítulo? O verdadeiro jejum. Diz assim a palavra do Senhor: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, eu queria que vocês imaginassem uma cena. Imaginem uma igreja lotada, todos de joelhos, cantando, adorando, celebrando a Deus. Depois de semanas de oração, de jejum, mãos erguidas, vozes elevadas em adoração a Deus, uma atmosfera que aparenta um verdadeiro avivamento, algo que todos nós poderíamos dizer:
há um avivamento verdadeiro acontecendo naquele lugar. Mas de repente, no meio desse cenário, Deus interrompe o culto. Ele manda que se encerrem as músicas, que as mãos se abaixem, que as pessoas se sentem. E ele, em alta voz, diz: eu não aceito o jejum de vocês. Eu não aceito a oração de vocês. Eu não aceito o serviço de vocês. Eu não aceito os louvores de vocês. Eu não aceito as mãos erguidas de vocês. Eu não estou participando de nada que vocês estão fazendo. Irmãos, essa cena te assustaria, sim ou não? Foi exatamente isso que nós acabamos de ler em Isaías 58. Exatamente o que eu acabei de compartilhar com você. Deus levanta o profeta Isaías num tempo em que o povo dominava os rituais. Era um povo que já estava acostumado a jejuar, orar, cantar, louvar, pregar, ensinar. Um povo que sabia muito bem como cumprir o ritual, mas que não estava entendendo a essência do ritual. Não estavam vivendo uma vida transformada. O povo de Deus jejuava, mas continuava explorando as pessoas, sendo injusto com as pessoas. Jejuava, mas continuava vivendo em injustiça, alimentando o egoísmo. Eles deixavam de comer, mas no meio do povo tinha gente que não deixava de comer porque queria jejuar, mas deixava de comer porque não tinha comida mesmo. Não tinha o que comer. E o povo não se importava com isso. O povo ignorava os necessitados. Eles buscavam o poder de Deus, mas não mudavam o coração. Sabe, meus irmãos, esse texto é uma denúncia a uma religiosidade vazia. É uma denúncia de um profeta que diz que havia um povo que queria que Deus abrisse as portas, que queria que Deus resolvesse os seus problemas externos, que queria que Deus mudasse o cenário difícil que viviam, mas não queriam resolver o problema do coração. Não queriam se arrepender dos seus pecados. Talvez Isaías 58 seja um dos textos mais fortes da palavra, que confrontam a religiosidade vazia e despertam a necessidade de uma espiritualidade verdadeira. E meus irmãos, aqui está o que nos alcança hoje, porque nós também temos os nossos rituais. Nós vamos às igrejas aos domingos, nós oramos, a maioria todos os dias, nós lemos a Bíblia, nós jejuamos, nós cantamos louvores. Nós estamos, inclusive, nessa semana encerrando mais uma campanha de 21 dias de jejum e oração, onde temos buscado a Deus. Na quinta-feira, 6 da manhã, presencialmente, nós vamos encerrar essa grande campanha. Mas a pergunta que o Senhor nos faz hoje é: o que de fato tem acontecido dentro dos nossos corações nessas semanas? Será que nós temos nos arrependido dos nossos pecados? Será que nós temos vivido de fato aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos? Ou será que nós temos transformado o jejum numa ferramenta para nós conseguirmos aquilo que nós queremos de Deus, ignorando aquilo que Ele espera da nossa vida? É uma pergunta que nós precisamos responder. Será que o jejum está funcionando mesmo? Ou nós estamos apenas cumprindo um ritual? Será que nós estamos tocando o coração de Deus? Esse texto revela a visão bíblica sobre o verdadeiro jejum. É uma denúncia, é um alerta, é uma chamada de atenção de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o povo dele nessa manhã. E eu creio que nós precisamos receber o que o Senhor vai liberar aqui. Amém, irmãos? Primeiro lugar, eu aprendo nesse texto que o verdadeiro jejum é centrado em Deus, não no homem. Olha o que diz o verso 3. Por que jejuamos, dizem, se não viste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo,
no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. Meus irmãos, o povo de Deus, pós-exílio, não tinha dificuldade de entender que precisava cultivar uma cultura de jejum. O povo jejuava, o povo entendia, o povo pagava o preço, tinha abstinência de alimento físico, sim. O povo tinha isso como um hábito na vida. Mas a denúncia do profeta aqui não é sobre o ritual externo, porque isso eles tinham, mas era sobre o que os movia a jejuar, o propósito do jejum, por que eles estavam envolvidos naquele hábito de jejuar. Pastor, o que é que eles esperavam ali em Isaías 58? Primeiro, eles esperavam respostas imediatas de oração. Quando o texto parafraseia a fala do povo dizendo: por que nós jejuamos e o Senhor não vê? Por que nós jejuamos e o Senhor não repara? Na verdade, representa um povo que dizia para o Senhor assim: nós estamos jejuando, mas as portas não estão sendo abertas, mas os milagres não estão acontecendo, mas as respostas não estão sendo liberadas. Então, a gente está tentando entender, Senhor, por que nós estamos jejuando então? Não está valendo a pena, não está funcionando, porque na visão deles, funcionamento de jejum tem a ver com uma atenção visível de Deus, com intervenções visíveis de Deus em realidades que eles precisavam. Essa era a realidade do povo. E na mente do povo, Deus não atendeu às expectativas deles diante daquele jejum. As circunstâncias que eles queriam que mudassem, não mudaram. Pastor, do que Isaías está falando? Se você ler o contexto do capítulo 56 ao capítulo 66, você verá o que o povo vivia. O povo vivia pressões externas muito grandes, ameaças de inimigos constantes, desafios sociais, econômicos, crises significativas. E eles esperavam que através do jejum, o Senhor alterasse aquela realidade. Eles também esperavam por reconhecimento espiritual. É como se Deus tivesse que validar a religiosidade deles, que inclusive tinham como hábito se vestir com um pano de saco, se cobrir de cinzas, num ato de tristeza, de arrependimento externo, dizendo: eu estou aqui. Sabe aquela pessoa que jejua e fica: está muito difícil jejuar, eu estou pagando o preço, está muito complicado, nem fala de comida perto de mim. Sabe aquela pessoa que quer uma recompensa visível do seu jejum? É sobre isso. Posso resumir as palavras do povo de Deus? Senhor, nós estamos nos humilhando. O mínimo que o Senhor deveria fazer é nos atender, é nos responder, é fazer o que a gente acha que o Senhor tem que fazer. Nós estamos pagando o preço do jejum, então atenda às nossas expectativas. E quando Deus não atendeu às expectativas deles, no tempo deles e da forma deles, sabe o que aconteceu com o povo? O povo ficou frustrado. O povo ficou decepcionado com Deus e começou a murmurar e começou a lamentar. A pergunta que eu faço nessa manhã é: será que nós corremos o risco de viver a mesma realidade? Será que nós estamos chegando no final dessa campanha frustrados porque nas nossas contas Deus já deveria ter feito algumas coisas que Ele não fez ainda? Ou Ele deveria ter movimentado as circunstâncias de uma forma diferente do que Ele movimentou até hoje? Será que nós temos a mesma mentalidade, o mesmo coração do povo em Isaías 58? Nós precisamos pensar sobre isso. Irmãos, tirando a expectativa de reconhecimento espiritual, é errado alguém ter expectativa de que Deus faça milagres, abra portas e intervenha em causas impossíveis durante o período do jejum? É errado, irmãos? Claro que não é errado. Nós pregamos aqui domingo passado que tem batalha que o jejum
e a oração serão as ferramentas que nos levarão a vencer. Nós cremos nisso, é uma verdade, não tem nada de errado nisso. Mas o problema, irmãos, é que eles jejuavam para convencer Deus a fazer a vontade deles, e não para se render à vontade do Altíssimo. Eles jejuavam como uma ferramenta para dizer: Deus, agora que eu estou pagando o preço, agora que eu estou cumprindo o meu ritual, agora que eu estou fazendo externamente o que o Senhor quer, então o Senhor pode resolver esse problema na minha casa. Então o Senhor pode curar, então o Senhor pode libertar, então o Senhor pode abrir as portas. Esse era o problema. A expectativa maior deles era essa. Eles jejuavam para que Deus atendesse às expectativas deles. Pastor, por que isso é errado? É simples, porque o jejum verdadeiro não é um atalho espiritual para conseguir de Deus aquilo que queremos, mas o jejum verdadeiro é o povo dele se rendendo e dizendo: faça em mim aquilo que o Senhor quiser. Mude em mim aquilo que o Senhor quiser mudar. Se for um não que eu preciso receber, então diga não, Senhor, porque eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. É um posicionamento de rendição do homem, dizendo: Senhor, está aqui o teu servo, faça o que o Senhor quiser, do jeito que quiser, no tempo que quiser, porque a minha vida é tua. Mas, meus irmãos, quando jejuamos, esperando manipular ou convencer Deus a fazer o que queremos, do jeito que queremos e no tempo que queremos, estamos muito mais próximos da frustração do que da realização. Quem é que está me entendendo aqui, gente? Isso é tão importante, irmãos. E eu falo isso porque algumas pessoas estão esperando tanto uma promoção, uma cura, uma porta aberta, uma reconciliação, um milagre, uma mudança de cenário. Esperam tanto isso que quando não acontecem dizem: Deus não me ouviu. Está vendo? Não valeu a pena pagar o preço esses 21 dias. Está vendo? Fiquei sem comer à toa. Está vendo? Eu decidi orar todo dia, ler Bíblia todo dia, e não valeu a pena, porque as coisas não mudaram. Para que eu fiz isso tudo? Cumpri tantos rituais, e Deus não se inclinou, não está funcionando. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante: tendo o cenário externo sido alterado ou não, o jejum sempre funciona, porque o maior propósito dele é mudar você antes de mudar o cenário. O maior propósito de Deus nesse jejum na nossa igreja não é nos abençoar com as bênçãos que nós queremos, não, mas é mudar o nosso coração, é mudar a nossa mente, é mudar o nosso comportamento, é mudar a nossa forma de pensar, de se relacionar, de sonhar, de orar, de buscar, para que de fato nós sejamos conformados à medida de Cristo, irmãos. Para que nós nos pareçamos com Ele, para que nós nos tornemos pessoas que realmente vivem conforme a vontade dEle. Se jejuamos e nos frustramos com o resultado, o que falhou não foi o jejum, mas foram as nossas expectativas. Foi algo que estava desalinhado. É claro que o jejum aumenta sim o nosso poder espiritual e nós vencemos batalhas que não temos vencido. É claro que o jejum nos torna tão sensíveis à ação do Espírito Santo que nós temos mais clareza para entender a vontade de Deus, para tomar decisões, para trilhar o caminho certo. É claro, mas esse não é o propósito maior. O alvo maior do jejum é permitir que Deus nos mude de dentro para fora. Então, querido, nessa semana, eu e você temos clamado sim, para que Deus transforme situações na nossa vida, mude cenários na nossa caminhada, libere milagres, abra portas, mude realidades, e Ele já está fazendo na vida de muita gente, mas a nossa principal oração precisa ser: Senhor, por favor, muda o nosso caráter, Senhor. Muda a nossa forma de pensar, muda o nosso coração. Nós queremos revelar o perfume de Cristo, o caráter de Cristo, o coração de Jesus para as pessoas. Esse é o mais importante, é ter a certeza que nós temos permitido
que Ele transforme a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. O verdadeiro jejum tira o eu do centro e coloca Cristo no trono. E é sobre esse jejum que nós estamos falando. Por isso eu quero te fazer algumas perguntas. Depois desse jejum, a tua vida glorifica mais a Cristo do que antes? As pessoas têm reparado mudanças no teu comportamento, no teu caráter, na tua forma de agir e reagir? As pessoas estão desejando se aproximar mais de Deus por causa das mudanças que o Senhor está fazendo no teu coração e na tua forma de ser? São perguntas que nós temos que responder. Você tem se tornado uma pessoa mais consagrada, mais santa, depois dessas semanas? Com certeza. Essa é a pergunta que nós temos que responder nessa manhã. Segundo lugar, eu aprendo nesse texto que o verdadeiro jejum expõe e corrige incoerências espirituais. Vamos ler os versos 2 a 5? Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não vis? Por que nos humilhamos, se não reparais? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Irmãos, agora o profeta é usado por Deus para confrontar de forma mais profunda. O povo estava colocando em xeque Deus e o jejum, porque as situações não estavam mudando. Então, o profeta é muito claro em dizer: olha aqui, vocês se confundiram. Vocês não entenderam o que é o jejum verdadeiro. Vocês não entenderam que ritual externo não representa verdades internas. Vocês não entenderam que o jejum que o Senhor espera que vocês façam não tem nada a ver com essa forma de jejum que vocês estão vivendo. Vocês dizem que procuram a Deus todos os dias. Vocês parecem desejosos de conhecer os caminhos de Deus. Vocês falam como se fossem uma nação que faz o que é direito na perspectiva de Deus. Vocês agem como se fosse uma nação que não abandonou os mandamentos de Deus. Vocês pedem que o Senhor faça justiça, como se vocês fossem pessoas justas. E vocês parecem realmente desejosos de ver cumprido aquilo que Deus quer. Mas posso falar a verdade sobre o coração de vocês, Israel. No dia do jejum de vocês, vocês só fazem aquilo que é do agrado de vocês. Vocês só fazem o que querem. Vocês continuam pensando o que querem pensar. Vocês continuam se relacionando com as pessoas do jeito que querem. Vocês continuam vivendo o casamento de vocês do jeito que querem, vivendo os seus negócios da forma que querem. Vocês continuam tendo os comportamentos que querem, do jeito que vocês acham que tem que ter, do jeito que o coração está dizendo que tem que ser, do jeito que vocês sentem que tem que ser. Vocês continuam vivendo um estado de corrupção moral, espiritual, relacional, ministerial, eclesiástica, mesmo vivendo o jejum. E o Senhor está dizendo que Ele não está recebendo o jejum de vocês. Ele não está recebendo, porque o coração de vocês não está vivendo isso. Vocês continuam cultivando os mesmos pecados de antes. Vocês continuam com os mesmos traços de desvio de caráter que sempre tiveram. Vocês continuam oprimindo os trabalhadores, vocês continuam sendo injustos com os escravos, vocês continuam ignorando os famintos que não têm o que comer, vocês continuam sendo injustos com as pessoas e mesmo assim vocês querem pedir justiça a Deus. Há incoerência na vida de vocês. O verdadeiro jejum, irmãos, expõe incoerências espirituais.
expõe a realidade do nosso coração. O povo foi denunciado, porque o povo jejuava e ao mesmo tempo oprimia as pessoas. Viviam em discussões intermináveis, rixas. Tinha gente do meio do povo de Deus que estava se agredindo fisicamente, irmãos. Socos brutais. Mas também tem agressão verbal, que é tão pior ou ainda pior do que a agressão física, né? É uma verdade. E eles estavam vivendo isso. Na verdade, não era um jejum verdadeiro, era uma hipocrisia religiosa. Havia uma contradição, uma incoerência. Não fazia sentido. O que Deus estava dizendo através do profeta é: não basta vocês dobrarem o corpo de vocês em humilhação, vocês precisam dobrar o coração em arrependimento. Vocês precisam mudar de comportamento, porque o jejum verdadeiro provoca mudança de caráter e não apenas mudança de agenda, irmão. E nós precisamos avaliar isso, transformação real. Se eu puder transmitir para hoje a realidade, o que ele estava dizendo é: aqui, vocês estão pensando que são o que vocês não são. Vocês pensam que são pessoas justas que estão jejuando por uma nação corrupta, que é o Brasil. Mas a verdade é que enquanto vocês confrontam a corrupção nos altos escalões do governo brasileiro, vocês são corruptos nos seus negócios. Vocês são corruptos nos seus casamentos. Vocês são corruptos nos seus ministérios. Vocês são corruptos nos seus relacionamentos. Vocês estão pedindo para eu fazer justiça no Brasil, mas se eu fizer justiça, sabe quem vai sofrer? Vocês mesmos, porque há corrupção na vida de vocês. Vocês pensam que são esposas exemplares, que merecem maridos melhores. Será que são mesmo? Vocês pensam que são maridos exemplares, que merecem esposas melhores. Será que são mesmo? Vocês pensam que são pais e mães exemplares, que merecem filhos melhores. Será que são mesmo? Vocês pensam que são pastores exemplares, que merecem igrejas melhores e maiores. Será que são mesmos? Vocês pensam que são empresários exemplares, que fazem o que é correto, mas será que são mesmo? Será que eu posso abençoar mesmo as empresas de vocês, porque vocês são justos com os funcionários, com os colaboradores, com os clientes, com os prestadores de serviço, com os parceiros? Será que realmente eu posso fazer justiça? Irmãos, pensa num confronto real de Deus sobre a igreja. O que ele está dizendo é que o problema do Brasil não é a corrupção do governo. O problema do Brasil é a corrupção da igreja, irmãos. O problema nunca foi a corrupção do governo, mas foi a corrupção da igreja. Porque se a igreja se arrepender dos seus maus caminhos e decidir viver uma vida genuína, sabe qual é a promessa de 2 Crônicas 7,14? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele não está falando com um presidente do país ou com um ministro de uma corte de um país. Ele está falando com a igreja, irmão. Quem tem que se arrepender hoje é a igreja. Porque se a igreja se arrepender, o avivamento vai acontecer. E o Brasil vai florescer como uma nação que é um farol de avivamento para o mundo. A grande verdade é essa, irmãos. Ah, pastor, você concorda com o governo? Concordo não, irmão. Você entendeu o que eu estou falando? Não entendeu? Antes de eu falar de quem está lá em Brasília, eu tenho que falar de quem está na minha casa, tenho que falar do meu coração. Será que eu sou isso tudo que eu acho que eu sou mesmo? Será que eu mereço um país melhor mesmo? Será que eu tenho dado a minha vida por esse país mesmo? Nós temos que avaliar a nossa vida. Que o Senhor mude o que tiver que mudar no governo, mas que Ele mude também o que tem que mudar dentro da igreja, amém? Dentro do nosso coração, em nome de Jesus. É um confronto direto. Isaías não economizou palavras, o que Deus disse para ele falar, ele falou, irmãos. Ele foi direto. Ele disse, olha, não adianta querer mudar teu casamento com esse jejum, se você não respeita o teu marido, não respeita a tua esposa, se você não é uma pessoa que realmente está revelando Jesus na tua casa,
Não adianta você querer mudar teus filhos, mudar teus pais, se você não está vivendo uma vida de santidade, de retidão moral. Não adianta. Não adianta acusar os líderes das igrejas, os pastores, se você mesmo é corrupto na tua caminhada com Deus. Não adianta. E sabe, queridos, hoje, o que mais tem hoje no Brasil é gente acusando a igreja, criticando o líder, criticando tudo, mas gente que não está vivendo a vida que acha que está vivendo. Hoje, nesse jejum, o que o Senhor está dizendo para a gente é: para de orar, para de olhar para as circunstâncias externas que você quer que mude, e comece a olhar para a circunstância interna do teu coração, que eu preciso que mude. O Senhor nos confronta nessa manhã. Nós precisamos de transformação. O que Ele disse para Israel foi: ei, Israel, o seu jejum sem transformação do coração não tem valor para mim. E o que Ele está dizendo para a atitude hoje é: o jejum de vocês sem transformação do coração não tem valor diante de mim. Quem está entendendo aqui, gente? Pastor, até queria não estar entendendo não, mas estou. Meu Deus, será que o jejum que nós estamos fazendo tem produzido mais paciência? Porque se nós não nos tornamos pessoas mais pacientes, pessoas mais misericordiosas, pessoas que perdoam mais, pessoas que têm mais santidade, pessoas mais equilibradas, pessoas que amam mais outras pessoas, pessoas que são mais saudáveis nos seus relacionamentos, pessoas que têm mais do caráter de Cristo na sua vida, pessoas que têm mais do Espírito Santo e menos da sua carne. Será que o jejum tem feito isso na nossa vida, irmãos? Ou será que nós estamos com os olhos tão apontados para o que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, que nós estamos esquecendo daquilo que nós não estamos fazendo e já deveríamos fazer? Hoje, o convite é olhar para dentro de nós. Se o jejum não corrige caráter, ele apenas alimenta a religiosidade. Se o jejum não melhora a forma como tratamos as pessoas e nos comportamos diariamente, então ele não chegou ao trono de Deus. Deus não está nos chamando apenas a esvaziar os pratos, irmãos. Ele está nos chamando a esvaziar o nosso coração, irmão. A realmente viver uma mudança de vida. Deus não é movido pelo estômago vazio, mas pelo coração quebrantado. E é isso que nós precisamos hoje, de um coração quebrantado em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço pela minha vida e faço pela sua vida. Mas em terceiro lugar, o verdadeiro jejum é evidenciado por obras que revelam Deus. Vamos ler os versos 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Agora ele traz clareza. Ele não diz apenas o que o jejum não é, ele diz o que o jejum verdadeiro é. E tem a ver com ir além do ritual e entender que eu preciso produzir frutos que tenham a aprovação de Deus. É sobre isso que Isaías fala. O povo sabia jejuar, mas não sabia viver conforme a vontade de Deus. Eles se curvavam em pano de saco, se cobriam de cinzas, eles choravam, eles gostavam de mostrar que de fato eles estavam jejuando, mas não havia mudança. Então Deus usa o profeta para dizer: ei, não foi esse o jejum que eu escolhi. E ele aponta: qual é o jejum que o Senhor escolheu? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo, partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. O que ele está dizendo é que se o nosso jejum não nos faz sermos pessoas que abençoam mais outras pessoas, na forma como agimos, na forma como nos comportamos, então esse jejum não tem utilidade. E ele traz uma clareza muito grande.
o que ele quer dizer é que o jejum não pode ser apenas vertical, eu e Deus. Ele precisa ser horizontal, eu e o meu próximo. Alguém tem que ser abençoado, porque eu estou mais perto de Deus. Não tem como ser diferente. O estômago vazio precisa resultar em mãos cheias de misericórdia. Se a nossa espiritualidade não gera impacto prático na vida das pessoas, então é uma espiritualidade vazia. É por isso que Isaías diz, o jejum que Deus quer é soltar as correntes de injustiça. Naquela época, significava libertar escravos por dívida, significava ser justo nas relações, nas decisões no meio do povo de Israel. Sabe o que Deus espera de nós? Que nós sejamos pessoas justas. Eu sei que de repente você está reclamando do teu cônjuge, mas eu te pergunto, você é justo com o seu cônjuge? Eu sei que você tem reclamado dos seus pais, dos seus filhos, mas você é justo com os seus pais e com os seus filhos? Eu sei que às vezes nós reclamamos das pessoas, mas nós temos sido justos com as pessoas. Você, empresário, é justo com os colaboradores da tua empresa, com os clientes, com os teus parceiros. Você, líder, é justo com os seus liderados. Você, liderado, é justo com os seus líderes. Porque muitas vezes nós oramos, Deus, faça justiça. Mas posso te falar uma coisa? Não faz essa oração não, irmão. Porque se Deus fizer justiça, vai sobrar para a gente. E a verdade é essa. Nós temos sido justos. Nós temos feito a nossa parte. Nós temos tido fome e sede de justiça. Que não é apenas reclamar de um governante, que eu também reclamo, mas é eu ser justo como Deus espera que eu seja. Nós temos que avaliar a nossa vida. Avaliar a nossa vida. Você é justo com os seus vizinhos. Você é justo com o teu chefe. Você é justo com os seus irmãos em Cristo. Você tem sido justo? Ou será que você tem sido uma pessoa rancorosa, uma pessoa injusta, uma pessoa que julga todo mundo, mas não olha para a tua vida? Alguém que não dá ao outro aquilo que ele precisa, mas cobra aquilo que ele deve? Nós precisamos avaliar a nossa vida, soltar as correntes da injustiça. Ele segue dizendo, desatar jugos, que é aliviar fardos pesados humanos. Será que nós temos aliviado os fardos das pessoas? Será que nós temos escutado as pessoas? Nós somos especialistas em dizer, você é depressivo mesmo, porque tu não tem fé, tu é ansioso mesmo, porque tu é incrédulo. E nós vamos empurrando as pessoas por buraco. Ou será que nós dizemos aqui, você é homem, você é mulher de Deus, você está numa fase difícil, não está? Então vem aqui, porque eu quero ouvir você. Pode compartilhar comigo, abre o teu coração, chora se tiver que chorar. Você não precisa se fazer de forte na minha frente não, você pode chorar, rasga teu coração, chora mesmo, você não está aguentando. Então fala para Deus e fala para mim, porque eu estou com você aqui. Nós temos feito isso, nós temos visitado os enfermos, nós temos consolado aqueles que sofrem pela perda de pessoas queridas. Nós temos discipulado as pessoas. Ou será que nós estamos numa igreja onde nós queremos que as pessoas nos sirvam, mas nós não queremos servir as pessoas, cuidar delas, amá-las, ter paciência com elas, sermos justos com elas? Irmão, nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós temos também partilhado a comida com o faminto. Quantas pessoas que não tinham o que comer esse mês vão comer, porque eu e você abençoamos? Nós temos feito isso. Isso aqui não é discurso socialista não, irmão. Isso aqui é discurso cristão. Nós precisamos ajudar os necessitados, amém? Perfeito? Nós temos feito isso. Nós já trouxemos a cesta básica da família esse mês para a igreja. Já fizemos isso. O que é que nós temos feito, irmãos? Nós temos nos movido. Ele segue dizendo, vestir o nu. O que é vestir o nu? Não é só colocar roupa, mas é dar dignidade. Nós temos usado os recursos que temos, a influência que temos, as conexões que temos, para dar dignidade às pessoas. Nós temos feito isso, irmãos. Esse é o jejum que o Senhor espera. Quantas pessoas estão sendo abençoadas, porque nós estamos abençoando com os nossos recursos. Outro dia, uma família disse, pastor, tinha um filho de uma família simples da igreja, que
a família queria que o filho tivesse inglês. Ninguém da família sabe falar inglês. Mas eles oravam: Senhor, nosso filho pode quebrar essa herança geracional de limitação, um outro idioma. E aí, pastor, eu tive a alegria de abençoar e pagar os 4 anos do curso de inglês do filho daquela família. Pastor, 600, 700 reais no mês para mim não faz grande diferença. Mas para eles fazia, e eu pude abençoar. Esse menino aí vai conseguir o emprego dos sonhos, porque eu investi na vida dele. Sabe, irmãos, como é que nós estamos vivendo? A gente está vivendo só para a gente? Ou será que nós entendemos que tem algo maior para nós vivermos? O jejum verdadeiro não é fechar-se em religiosidade, mas abrir-se em amor e justiça, acolher a todas as pessoas. Será que nós temos vivenciado isso? E eu queria até abrir aqui um parênteses nessa palavra, porque eu estou olhando para a gente aqui, eu não sei quem é, tá? Mas gente que quebrou o jejum no meio da campanha e parou, porque se sentiu culpado. Gente que de repente quebrou várias vezes e recomeçou várias vezes e está se sentindo culpado. Gente que de repente nem entrou na campanha dizendo: eu não vou conseguir jejuar. E você está se sentindo culpado. Deixa eu te falar uma coisa: o jejum verdadeiro não é ficar sem comer não, irmãos. Sabe qual é o jejum verdadeiro? É soltar as correntes da injustiça, é desatar o jugo, é abrigar o desamparado, é cuidar do faminto, é ser justo com as pessoas, é amar as pessoas. O que vale ficar sem comer, irmãos? Se nós não temos o caráter de Cristo na nossa vida, se o Brasil não está melhorando por causa da nossa vida. Vote certo em 2026, mas também viva certo em 2026, em nome de Jesus. Seja um exemplo, em nome de Jesus. O jejum verdadeiro é alinhar o coração com Deus, é romper com injustiças, é praticar misericórdia e ser transformado pela presença dEle. Mas em último lugar, o profeta veio só cortando o reto, né, irmão? Mas agora, ele encerra dizendo, sabe o quê? Que o jejum verdadeiro libera recompensas do céu. Vamos ler do verso 8 em diante? Inclusive, eu queria que você lesse comigo. Projeta aí do verso 8 em diante, por favor. Porque essa recompensa é para você. Vamos ler em voz alta? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Aleluia! Aleluia! O jejum verdadeiro libera recompensas do céu. Quando nós nos voltamos a Ele, jejuando, com a profundidade que Ele espera, nós cremos que Ele muda, mas a nossa maior expectativa, sabe qual é? Que Ele nos mude. Que Ele tire de você essa coisa de ficar chamando pecado de perfil comportamental, de temperamento, irmão.
e que você comece a dizer é pecado, porque pecado tem nome, e que você mude em nome de Jesus. E que você mude comportamentos que estão minando teu casamento, minando a tua família, minando teus negócios, minando teu ministério. E você começa a perceber que você não é o último biscoito do pacote não, mas que todos nós precisamos nos render a Ele, para que Ele transforme a nossa vida. E quando isso acontece, há uma promessa, Ele liberará recompensas. A primeira recompensa que Ele diz é: luz em meio às trevas. Então a sua luz irromperá como a alvorada. O que ele estava dizendo para Israel era: olha aqui, vocês não estão entendendo o que fazer no meio desse cenário confuso, mas se vocês jejuarem de forma verdadeira e genuína, a luz vai irromper como alvorada, e no meio da escuridão virá a luz do céu, trazendo direção, trazendo provisão, trazendo a graça de Deus sobre vocês. Irmãos, o que ele está dizendo é que aqueles que precisam de direção, de uma luz diante do cenário que estão vivendo, receberão do céu uma iluminação, uma direção e uma clareza, e que você saberá que Deus é contigo, e que Ele está abrindo o caminho, e que Ele está te dando clareza, e que Ele está te dando direção. Eu declaro que tem direções do alto chegando sobre essa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segundo, Ele promete cura. A sua cura aparecerá depressa. O povo era espiritualmente doente, moralmente doente, emocionalmente doente. E o povo estava sofrendo através da opressão das nações diante disso. Mas agora o que ele está dizendo é que quem jejua de forma verdadeira será curado depressa. Se você entrou aqui ferido nas suas emoções, ferido nos seus relacionamentos e até mesmo no teu corpo, nós oramos e declaramos que virá cura depressa sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso que a palavra diz. Há cura do céu vindo sobre esse lugar. E se você recebe, levanta as tuas mãos aos céus e diz: eu recebo a cura que vem do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma terceira recompensa. Ele fala de proteção espiritual. A justiça irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou abrir o caminho, e ao mesmo tempo que você caminha no caminho que eu abri para você, eu vou guardar a sua retaguarda, eu vou te proteger. O que ele está dizendo é que haverá proteção espiritual para quem jejua verdadeiramente, com uma vida transformada. O que eu quero dizer, irmão, é que há uma cobertura divina, há uma proteção espiritual sobre quem está vivendo a vida transformada que o Senhor tem. Então, querido, você não tem que temer o que está por vir, você não tem que temer as ameaças. O que você tem que saber é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tem proteção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele também diz, a quarta recompensa, a promessa de oração respondida. Olha o que ele diz: então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Irmãos, ele não está dizendo que o jejum compra respostas de Deus, não. O que ele está dizendo é que o jejum alinha tanto a nossa vida, o nosso coração, que nós passamos a orar à vontade de Deus, e com isso a nossa oração se torna muito mais eficaz do que tem sido. O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós perseverarmos num jejum verdadeiro, real, genuíno, haverá uma estação de orações respondidas sobre a nossa vida. E eu creio que enquanto nós clamamos nesse tempo, o Senhor responderá às nossas orações em nome de Jesus. Há uma estação de orações respondidas sendo liberadas sobre a atitude aqui no Espírito Santo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Quinta recompensa. Ele promete direção contínua. O Senhor o guiará constantemente. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você ter uma experiência pontual com Deus em um momento da sua vida. Outra coisa é você viver constantemente tendo a direção clara do Senhor para a tua vida.
O que ele está dizendo é que quando você vive um jejum verdadeiro e profundo, você para de viver de momentos e momentos. Momentos que você ouve a Deus, momentos que você não ouve a Deus. Momentos que você sabe o que Deus quer e momentos que você não sabe o que você quer, o que Deus quer. Você passa a viver um momento onde constantemente você será guiado pelo Espírito de Deus, te levando a decidir acertadamente e dessa forma viver a plenitude das promessas de Deus para a sua vida. Quem aqui quer ser constantemente guiado pelo Santo Espírito de Deus? Constantemente. Mas em penúltimo lugar, a penúltima recompensa é que Ele promete força em meio às crises. Ele satisfará os seus desejos numa terra seca e fortalecerá os seus ossos. Tem alguém vivendo numa terra seca de deserto agora? O que o Senhor está dizendo para você é que através do jejum verdadeiro, eu vou liberar provisão no meio dessa escassez que você está vivendo. E se você está enfraquecido nos seus ossos, nas suas emoções, na tua vida, em alguma área da tua vida, há uma promessa do Senhor: eu, o Senhor, fortalecerei os seus ossos. Hoje, se você chegou aqui no deserto, Deus está declarando provisão no deserto. Se você chegou aqui cansado e fraco, Ele está declarando um renovo das suas forças. Receba aí no teu lugar um renovo das suas forças, em nome de Jesus. Você hoje vai se levantar cheio de fé e de coragem, porque o Senhor te renova nessa manhã no nome de Jesus. Mas em último lugar, a última recompensa que Ele promete é frutificação, restauração e bênção geracional. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Os seus filhos reconstruirão as velhas ruínas. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que quem jejua com verdade, com coração aberto para ser transformado, será como o jardim bem regado, cujas águas nunca faltam. Sabe o que ele está dizendo? Nunca vai faltar provisão para aquilo que você precisa. Nunca vai faltar presença de Deus para aquilo que você precisa. Nunca vai faltar sabedoria do alto para aquilo que você precisa. É uma fonte que não para de jorrar e um jardim que é bem regado. E ele diz que os seus filhos restaurarão as ruínas. O que ele está dizendo é que há uma bênção geracional sendo liberada sobre aqueles que de fato vivem o jejum verdadeiro. O que ele quer dizer é que tem coisa que você não vai conseguir restaurar, mas os teus filhos futuramente vão restaurar, vão levantar, e a tua parentela vai ser conhecida como uma descendência abençoada, frutífera, constante, que prevalece no Senhor, que vive um avivamento que não começa e para, mas um avivamento sustentável. A água não para de descer, há um rio cujas águas descem do trono de Deus, e esse rio corre sobre essa igreja nessa manhã, e Ele quer inundar a nossa vida, quer inundar a nossa casa, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer inundar o Brasil, Ele quer mudar a história da nossa nação. Há um rio cujas águas descem do trono do Senhor. Irmãos, Ele começa com confronto, mas Ele termina com recompensa. O povo de Deus é um povo recompensado. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E é isso que Ele tem para a minha vida, é isso que Ele tem para a sua vida. Quantos recebem essa palavra aqui no nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que hoje reconhecem que precisam alinhar suas vidas com o Senhor. Você não está vivendo a vida que o Senhor tem para você, e você entendeu que precisa alinhar hoje. Você entendeu que tem que fazer um ajuste na tua vida hoje. Você entendeu que tem que parar de brigar com Deus. O Senhor está te chamando hoje a de fato começar uma nova vida com Jesus, uma nova etapa com Ele. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com toda a igreja. Quero pedir para que você evite sair nesse momento. Nós já vamos encerrar essa celebração. Eu quero orar com todos aqui presentes. Não precisa ser em voz alta. Eu quero pedir para que todos repitam no fundo do coração, todos dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entendi
que não tenho vivido uma vida conforme a tua vontade. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu me entrego sem reservas para viver plenamente a tua vontade para a minha vida. E se eu viverei a tua vontade para a minha vida, eu creio que receberei as tuas promessas e as tuas recompensas para a minha vida. Eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém. A igreja continua em oração com os olhos fechados. Eu vou pedir a todos vocês que oraram comigo e querem hoje começar uma nova vida com Jesus. Você quer acertar a tua vida com Deus de fato? Eu vou contar até 3. E eu vou pedir para que você erga uma de suas mãos no 3, sinalizando a tua decisão para Ele. 1, 2, 3, aonde você estiver. Todos vocês que oraram comigo e querem começar uma nova vida, o mais alto que você puder. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí na minha diagonal também. Deus abençoe você aqui à minha esquerda. Quem mais está dizendo isso? Eu quero uma nova vida com Jesus. Deus abençoe você aqui na frente. Pode baixar a sua mão. Quem mais diz isso aqui? Eu peço para que a igreja continue intercedendo nesse momento, em espírito de oração agora. Quem mais nessa manhã diz: eu orei, eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida, eu quero acertar minha vida com o Senhor. Eu quero uma nova vida com Jesus. Quem mais está dizendo isso aqui? Basta erguer uma de suas mãos e nós vamos orar pela sua vida. Deus te abençoe, querida. Estou vendo você. Quem mais diz isso aqui nessa manhã? É a minha escolha. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Quem mais diz isso? Eu vejo você. Pode baixar sua mão. Mais alguém dizendo isso? Eu quero uma nova vida com Jesus. Sem reservas eu me entrego. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos cantar um trechinho dessa música. E eu vou pedir a você, todos vocês que ergueram uma de suas mãos. Deus te abençoe, José, também. Todos vocês que ergueram uma de suas mãos, vocês vão sair dos seus lugares e esses irmãos aqui na frente vão orar com vocês aqui. A igreja vai ficar de pé para facilitar o deslocamento, tá bom?